Olá! Voltando aqui a como fazer o design de banco de dados, como projetar banco de dados, continuando o último vídeo, nesse vídeo aqui vamos tratar sobre como que a cardinalidade entre os relacionamentos é mapeada dentro de um modelo entidade-relacionamento, quais são os tipos comuns de cardinalidades e alguns detalhes a respeito disso e como isso pode influenciar, de que forma que você vai trabalhar com as tabelas. O modelo de entidades de relacionamento já pressupõe o fato de que você vai ter relacionamento entre elas. A questão é que o modo como as entidades se relacionam, o modo como os objetos se relacionam dentro de um sistema de informação, dentro de um armazém de dados, vai dizer bastante de como que você organiza os campos dessas entidades, os atributos dessas entidades, para representar isso. E a cardinalidade disso, ou seja, quantas entidades de cada classe, de cada conjunto vão existir em cada lado do relacionamento, é um dos pontos mais relevantes aqui dentro. Basicamente, as entidades se baseiam em relacionamentos binários, relacionamentos de uma entidade com uma outra entidade, somente duas, e esses relacionamentos binários são pensados em termos de cardinalidade, ou seja, quantas entidades você vai ter de cada lado, como eu falei. Em geral, você pensa nos relacionamentos 1 para 1, você tem somente no máximo uma entidade de cada lado. 1 para muitos e muitos para 1, que é quando você tem uma entidade de um lado e várias entidades de outro. E muitos para muitos, quando você tem múltipla possibilidade de relacionamentos entre elas. Isso aqui são alguns exemplos de como isso pode acontecer. Quando você pensa em um conjunto, no 1 para 1 você tem no máximo um elemento de um conjunto que pode se relacionar com no máximo um outro elemento de um outro conjunto. Um dos exemplos disso naquele banco de dados University é o relacionamento professor e aluno para orientador, para advisor, quando o professor não pode ter mais do que um orientado. Isso acontece em algumas regras, mas supondo que o aluno não possa ter mais de um orientador, e o orientador não possa ter mais de um orientado, então essa relação é 1 para 1. Você pode pensar em outros diferentes casos onde isso aconteça. Uma relação 1 para muitos é quando no máximo uma entidade de um lado pode se relacionar com várias entidades de um outro lado. Esse é o fato, por exemplo, do relacionamento, de novo naquele banco de dados de University, de professor com disciplinas. Supondo que você tem no máximo um professor para cada disciplina. Em alguns casos você pode ter vários professores para a mesma, mas supondo que a regra seja um professor para cada disciplina, você pode ter um professor que ministra várias disciplinas, mas cada disciplina vai ser ministrada por somente um professor. Então, claramente, o lado do professor é um, o lado de disciplinas é muitos. Então, você tem uma relação 1 para muitos. A relação muitos para 1 é quando você vê isso do ponto de vista da disciplina. Quando você tem uma disciplina que você pode ter muitas, mas relacionado somente com um professor, e a regra basicamente é a mesma. Você tem no máximo um de um lado e 0, 1 ou vários do outro lado também. Todos os relacionamentos se baseiam também no fato de que quando você fala no máximo 1, você também pressupõe o 0. Então, é possível dentro de um banco de dados de uma universidade que você tenha algum professor que não esteja relacionado com uma disciplina naquele exato momento, ou por algum motivo, alguma coisa do gênero. Então, em geral, a cardinalidade é expressa com pelo menos no máximo 1, mas isso inclui também o 0. Tá aqui a relação muitos para 1, que eu acabei de falar, e a relação muitos para muitos é quando você pode ter várias possibilidades de um lado com várias de outro, como, por exemplo, o fato de uma oferta de disciplina com alunos. Então, um aluno pode estar relacionado com várias disciplinas, com várias ofertas de disciplinas, e uma oferta de disciplina vai ter, obviamente, vários alunos ali dentro. Então, é 0, 1 ou vários de qualquer um dos lados. Essa cardinalidade é expressa, em geral, com uma tabela auxiliar para poder mostrar isso, mas um ponto interessante é que aqui no diagrama entidade e relacionamento, se pensar no aspecto mais abstrato dele, você não precisa representar, não precisa mostrar de que forma que você vai implementar isso dentro do banco de dados. É evidente que nós já sabemos de antemão que uma relação 1 para muitos, ou mesmo uma relação 1 para 1, eventualmente, você vai ter uma foreign key em algum lugar, vai ter uma chave estrangeira mostrada em algum lugar.
para poder estabelecer essa relação dentro do banco de dados. E uma relação muitos para muitos, evidentemente vai ter uma tabela intermediária, onde você coloca os campos que relacione, por exemplo, aquele aluno em particular com aquela disciplina, mas também tem uma outra linha naquela tabela para registrar o mesmo aluno, mas com uma outra disciplina e outra disciplina assim por diante. A única premissa que você tem é que o mesmo aluno não pode ter matriculado mais de uma vez na mesma disciplina, na mesma oferta de disciplina naquele semestre, né? Tirando isso, você pode ter múltiplas linhas ali dentro. Então a gente já sabe basicamente de que forma que esses relacionamentos seriam implementados dentro de um banco de dados real. Mas no diagrama de entidade de relacionamento isso não necessariamente precisa ser mostrado. Você pode deixar isso para quando você for definir o projeto físico do teu banco de dados e eventualmente algumas alterações podem ser feitas. Nós vamos ver mais tarde que tem algumas otimizações que são feitas em cima de um banco de dados uma vez que ele esteja já implementado e projetado, em geral em prol de desempenho, que podem alterar ligeiramente como as coisas ocorrem aqui dentro. Bom, para representar a cardinalidade dentro de um diagrama de entidade de relacionamento, em geral você faz isso com uma linha e provavelmente ou um nome sobre essa linha, eventualmente, ou como no caso da notação que está sendo usada aqui dentro desse livro, um losango onde você descreve a sua relação ali dentro. As relações possivelmente têm nomes, para que você possa mapeá-las mais tarde e documentá-las. E as relações com um nome descritivo acabam sendo úteis para que você possa entender um diagrama de entidade de relacionamento a posteriori, que você possa verificar o que está acontecendo aqui dentro. Essa relação aqui é uma relação 1 para 1, que mostra uma relação entre um professor e um estudante no contexto de ser um orientador, que assumindo a regra de que um professor só possa orientar um aluno e um aluno só seja orientado por um professor. Em geral, o lado da relação que está com a linha, que está com a seta, perdão, é o lado 1, e o lado que está sem a seta é o lado muitos. Então, nesse caso aqui de 1 para 1, você tem setas dos dois lados. E essa representação que está aqui mostra esse losango colocado aqui dentro. Opa, eu esqueci de ligar a minha caneta aqui. Mostra esse losango colocado aqui dentro, mas ele poderia ser representado só por uma linha com as devidas setas nos dois lados e um nome ou descrevendo isso sobre essa linha. Você pode ter diferentes notações aqui dentro. As notações são descritas no livro do Superchats ou em outras documentações também. E a gente vai acabar adotando uma notação já mais baseada no MySQL Workbench, que daí ela se torna um pouco mais física, mas acaba sendo útil para o nosso propósito também. Isso aqui é um exemplo de uma relação 1 para 1, e o lado da seta é o lado que mostra qual lado tem o 1. Nesse caso aqui os dois lados têm, então você coloca setas dos dois lados. Uma relação 1 para muitos é quando você tem uma relação entre um professor e um estudante de forma mais com uma regra mudada, quando um professor pode ter 0, 1 ou vários estudantes como orientados. Nesse caso, a seta, percebam, está aqui no lado do professor, porque esse é o lado 1. Então você vai ter um professor para vários estudantes. Então você tem um estudante pode ter no máximo um orientador, e um professor pode ter 0, 1 ou vários orientados à medida da necessidade. Tem algumas regras que vão ser mostradas um pouco depois disso, que, por exemplo, em boa parte das universidades, o professor ele pode ter orientados, mas por algum motivo, em algum semestre, em algum período, ele talvez não tenha orientados. Existe essa possibilidade de um professor ter 0 orientados em um certo período. Já um estudante nunca pode deixar de ter um orientador. Então, o estudante, desde o início dos trabalhos dele, ele tem que ter um orientador. Por isso, a relação do lado do estudante é uma relação ligeiramente mais forte. Ele exige que a cardinalidade desse lado seja de pelo menos 1 o tempo todo. Então, ele tem que ter um orientador disponível para ele, para poder trabalhar. A relação many-to-one é basicamente o contrário da relação one-to-many, é muitos para 1 e 1 para muitos, é só um ponto de vista diferente do que você vê. Do ponto de vista do instrutor, para estudante você tem muitos para 1, você pode ter vários estudantes aqui dentro, e isso, nesse caso aqui, quando você, na representação que está colocada aqui dentro, é o fato de que você pode ter
um estudante com vários orientados, mas um professor só pode ter um orientado disponível para ele. Mas a relação um para muitos e muitos para um são em geral, guardam uma certa interseção. Elas podem ser invertidas quando você está observando essa relação de um ponto de vista um pouco diferente. Apesar de existirem alguns momentos onde você vai pensar nessa relação do ponto de vista um para muitos, e se nós formos observar os dois gráficos aqui, eles basicamente mudam a direção de uma seta aqui dentro. Uma relação que acaba sendo interessante também, e ela em geral é mapeada com uma tabela auxiliar, é a relação muitos para muitos. Na relação muitos para muitos, nesse caso novamente aqui ele está falando sobre uma relação baseada no instrutor e no orientador. Nesse caso aqui com uma regra mais aberta ainda, quando você tem um estudante que pode ter 0, 1 ou vários orientadores, um professor pode ter 0, 1 ou vários orientandos. Nesse caso aqui você não tem seta em nenhum lugar. Percebam que os dois encontros da reta com a entidade são somente uma reta. Então, esse caso aqui é um caso de uma relação muitos para muitos. A gente pode pensar em mais exemplos sobre isso, né? Não só no exemplo de uma universidade, mas no exemplo, por exemplo, de um banco de dados que armazene os pedidos feitos por um cliente sobre certos produtos. Ou a gente está acostumado a pensar em pedidos com notas fiscais também dentro do contexto brasileiro. E daí a gente pode pensar nessas entidades dessa mesma maneira, que é o fato de que, por exemplo, um cliente pode ter vários pedidos. Um cliente pode fazer vários pedidos para uma loja virtual, por exemplo. Se você pensar na loja virtual que estão acostumados a comprar, vocês podem ter vários pedidos lá dentro. Mas provavelmente em quase todas as lojas virtuais, um pedido pode ter só um cliente. Então a relação é um para muitos, no sentido de um cliente pode ter vários pedidos. Em compensação, um pedido só pode ter um cliente. Você tem uma relação, apesar do cliente poder ter vários pedidos ali dentro. E a gente percebe isso porque, em geral, nesse tipo de design, dentro da tabela, de uma possível tabela de pedidos ou de nota fiscal, você vai ter o código do cliente colocado ali dentro. As informações do cliente têm que ser tratadas dessa forma, portanto é muito provável que você tenha uma foreign key de clientes dentro da tabela de pedidos. Isso é um exemplo de uma relação um para muitos, ou muitos para um, dependendo do caso como você veja. No caso de uma relação que você tenha entre um pedido e um produto, você tem uma relação que é um pouquinho mais aberta, porque um pedido, uma nota fiscal, pode ter vários produtos. Você, quando compra uma loja virtual, você pode comprar vários produtos dentro do mesmo pedido. Mas um produto pode estar em vários pedidos também. Então, obviamente, aquele produto tem uma quantidade grande, ele vai vender para vários clientes, em vários pedidos diferentes, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, a relação entre pedidos e produtos é uma relação muitos para muitos. Em geral, ela é regrada por uma tabela auxiliar que vai manter informações sobre qual produto está em qual pedido. E você pode até ter qualificadores dentro dessa relação, que seria, por exemplo, numa tabela de pedidos, num design para manter informações de pedidos, muito provavelmente qual a quantidade do produto que está usando naquele pedido. Então, para cada pedido, você pode pedir um ou mais itens limitados pelo estoque de um determinado pedido. Então, além das informações que relacionam o produto com o pedido, você provavelmente vai ter um qualificador que vai dizer qual a quantidade, por exemplo, nesse caso. E em outros tipos de relações muitos para muitos, vocês também podem imaginar que você possa ter a necessidade de campos qualificadores também. Existe o conceito de uma participação total ou parcial dentro de um relacionamento. E essa participação, esse tipo de nível de participação, em geral é regrado por regras de como funciona o domínio dos dados do seu banco de dados. Nesse caso aqui é uma regra específica, dizendo que todo estudante tem que ter um orientador. Não necessariamente o orientador precisa ter um estudante como seu orientado. Um dos exemplos que nós citamos anteriormente. Ele pode talvez estar numa situação onde isso não é necessário. Agora, todo estudante tem que ter um orientador, e isso é mostrado com uma linha diferente, dizendo que essa relação é uma relação total. Do ponto de vista do estudante, é uma relação total. Do ponto de vista do orientador, é uma relação parcial. Ele pode ou não ter mais, e isso é mostrado por uma grafia diferente no modo como nós vemos o relacionamento do estudante com o instrutor do ponto de vista advisor.
De novo, lembrando que você pode ter notações diferentes para diagrama de dados de relacionamento, dependendo do modo como você escolha, da literatura que você escolha, do software que você escolha. Mas muito provavelmente, por mais que o software tenha uma notação ligeiramente diferente, ele vai apontar isso na descrição, ou num guia, ou de alguma forma. Um outro ponto interessante é você expressar a cardinalidade dentro do próprio diagrama de dados de relacionamento. Nesse caso aqui, ele mostra que os dois números, né, e os dois pontos no meio mostram o mínimo e máximos que você tem aqui dentro. Então, o mínimo, do ponto de vista do estudante, ele tem no mínimo 1 e no máximo 1 instrutores. Então, ele tem que ter um. Você acabou de setar isso com uma relação que é mais forte do que somente uma relação eventual. Do ponto de vista do instrutor, você tem 0 e o asterisco significa que é quantos você precisar. Então, de 0 é um limite mais aberto. Essa notação aqui acaba sendo usada em boa parte dos softwares em oposição à notação que nós acabamos de ver sobre a participação parcial ou total dentro do relacionamento. Ela mostra isso de forma mais efetiva e, eventualmente, pode mostrar algumas regras dentro disso. Há toda uma discussão, se vocês forem buscar, ou dependendo do livro que eu estou lendo, há toda uma discussão se esse tipo de regra, que é uma regra negocial, uma regra de como o sistema funciona, deva ser expressa dentro de um diagrama de dados de relacionamento, ou no diagrama de dados de relacionamento, isso você somente pense na cardinalidade da relação, quer dizer, essa aqui é uma relação, por exemplo, muitos para muitos, mas do ponto de vista do banco de dados não importa se você tem 1 de um lado ou 0 de outro, possibilidade de 0, 1 ou mais, você deixa o banco de dados preparado para, se for o caso, até muitos para muitos, e a regra negocial é tratada lá na aplicação e o banco de dados não deve se importar com isso. Há toda uma discussão sobre isso, e é uma discussão que nós já passamos por isso também quando a gente falou sobre Store Procedures e outros, que é o fato de você implementar regras que são provavelmente negociais dentro da estrutura do banco de dados. Assim que você faz isso, você retira regras da sua aplicação, da programação e coloca no banco de dados. Isso pode ser útil por um lado, porque o banco de dados já vai ficar mais resistente a qualquer tipo de erro ou alteração que é feita na aplicação. Por outro lado, se você coloca isso dentro do banco de dados, essa alteração de uma possível regra vai ter que alterar o banco de dados em particular. E talvez faça com que aplicações codificadas anteriormente tenham que ser também alteradas. Se você retira uma regra do banco de dados, uma regra que houve por um determinado tempo, alguns anos, por exemplo, você já escreveu várias aplicações que pensavam naquela regra como estando dentro do banco de dados. Quando você retira essa regra, e aquelas aplicações continuam funcionando, talvez você se obrigue a voltar e recodificar aquelas aplicações para que elas também passem a respeitar essa nova alteração. Isso pode ser caro. Além do fato que nós já discutimos o conceito ilusório de que o meu banco de dados vai durar só 5 anos, vai durar só 6 anos, a minha aplicação vai durar só 10 anos. O problema do bug do milênio está aqui para nos mostrar que nossas aplicações podem durar muito mais tempo do que nós esperávamos, e os bancos de dados certamente duram mais, levando em conta a experiência já de mais de 50 anos com bancos de dados, 40 anos em termos de mercado. A experiência mostra que os bancos de dados, em geral, sobrevivem aos aplicativos. O exemplo que eu dei do sistema acadêmico da universidade, que muito provavelmente, em meados da década de 90 do século passado, as aplicações que acessavam eram baseadas em Delphi ou VB ou alguma coisa assim. À medida que a web foi chegando, isso foi trocando de tecnologia, de framework. Eu imagino que devam estar na quarta, talvez sexta geração de aplicações que estão acessando ainda a mesma base. Claro que largamente modificada, né? Desde 95, 96, mas a base é exatamente a mesma, do mesmo produto de banco de dados, que teve sua versão avançado, obviamente, mas ainda é o mesmo produto de banco de dados. E se as regras estivessem codificadas todas dentro do banco de dados, qual impacto isso teria nas gerações subsequentes de sistemas? Essa discussão é bem grande, mas muito produtiva. É importante que vocês pensem nisso, no design de um banco de dados e no design das aplicações também. Existe o fato de você ter também relações que não são só binárias, as relações que nós falamos todas são binárias, né? Mas existem dentro de sistemas, eventualmente, a possibilidade de você ter relações ternárias ou até mais do que isso.
O que o Silber Schwartz coloca no livro, e está explicado mais ou menos nessa própria transparência aqui, é o fato de que, eventualmente, uma relação ternária pode ser expressa por pares de relações entre as entidades. Então, uma relação entre as entidades A, B e C podem ser representadas por uma relação entre a entidade C com as relações A e B, ou um par entre A e C associada com um B único, e isso pode ser tratado de forma diferente para diferentes casos que você tem. Eventualmente, os designs acabam simplesmente proibindo relações ternárias ou mais quando você tem isso dentro do seu design. Você vai ter que expressar essas relações como um conjunto de relações binárias, o que, na maioria absoluta das vezes, eu só estou tentando pensar em alguma possibilidade de que isso não exista para não arriscar dizer 100% das vezes, mas na maioria absoluta das vezes, uma relação ternária, por exemplo, pode ser expressa como um conjunto de relações binárias. E, eventualmente, regras dentro de empresas de design fazem com que você, sim, se você tem uma relação que você percebe que é ternária, decomponha ela em relações binárias, até para que isso seja mais fácil para o projetista físico do banco de dados dar seguimento a isso depois. As chaves primárias existem dentro das relações. Em geral, nós pensamos em relações como chaves estrangeiras, mas isso funciona muito bem para relações quando você tem um para um e um para muitos, alguma coisa assim. Para relações que são principalmente muitos para muitos, você pensa no conceito de uma chave primária para aquela relação. Isso acaba sendo importante e relevante para lembrar de como isso funciona. Nós já pensamos no conceito de chaves primárias, que é o fato de você poder identificar uma única entidade dentro do seu conjunto de entidades. Isso é bastante pacificado, nós sabemos chaves candidatas, coisas assim, nós já estamos sobre isso. Mas nós temos chaves primárias também para relacionamentos. Em geral, e principalmente pensando nos relacionamentos muitos para muitos, a chave primária de um relacionamento é composta pela agregação das chaves primárias das suas entidades. Essa é basicamente a sua chave candidata mínima. Porque você tem que pelo menos identificar os dois itens. Se você está relacionando um produto, por exemplo, com um pedido, no mínimo o código do produto e o código do pedido tem que fazer parte da chave desse relacionamento. E eles não podem estar nem na tabela produto, nem na tabela pedidos, porque um produto pode ser vendido para vários pedidos, não só para um, e um pedido pode ter vários produtos, não só um conjunto deles. Então, em geral, você coloca isso numa tabela intermediária. E essa chave primária é a chave primária que se mantém com todas elas. Tem a escolha que você possui disso, né? Para muitos, como eu comentei, a super chave mínima é a soma das chaves mais das outras. De um para muitos e muitos para um, em geral, a chave do lado do muitos acaba sendo usado na chave primária. Então, por exemplo, se um cliente pode ter muitos pedidos, mas um pedido só pode ter um cliente, muito provavelmente a chave do cliente, que é o lado muitos, vai fazer parte da entidade pedidos. Isso com uma chave estrangeira. A gente pode perceber isso depois fazendo um design específico a respeito. Mas essas possibilidades de chaves são colocadas. Um conceito adicional é o fato de você ter entidades que são entidades fracas, que são entidades que servem para relacionamentos. Muito provavelmente você pode criar uma tabela específica para uma matrícula, que é o exemplo que eles usam aqui, né? Que vai conter as chaves todas do curso que você quer ministrar, da disciplina que você quer ministrar, o semestre, o ano, e criar um ID para a oferta de forma geral. Eventualmente, em alguns designs, você tem o fato de você criar a oferta da disciplina, mas não necessariamente colocar o curso ali dentro, você evidenciar que o curso é um relacionamento com essa oferta de disciplina. Para isso, você cria uma entidade que ela provavelmente estaria dentro da própria entidade oferta de disciplina. Esse relacionamento entre oferta e disciplina e a disciplina é uma entidade fraca porque ela não existe como uma entidade independente. A disciplina existe como entidade independente. A disciplina, o semestre, existe como uma entidade independente. A própria oferta de disciplina, nesse caso aqui desse banco de dados, também existe como entidade independente. A relação entre curso e entidade e a oferta depende da oferta. Então, é uma
uma entidade fraca, uma entidade que não tem existência sem estar ligada a uma outra adicional. A literatura em geral chama essas entidades fracas de uma entidade de identificação. Ela serve só para fazer uma identificação dentro de um relacionamento, provavelmente, entre outras entidades. Você pode pensar nisso também, de um certo ponto de vista um pouquinho mais extenso, pode pensar na oferta da disciplina como uma entidade fraca também, porque ela serve só para aproximar a entidade de disciplina e permitir que os alunos se inscrevam numa oferta específica de disciplina. Mas, de uma forma ou de outra, as entidades que dependem de outras para existir são chamadas de entidades fracas ou de entidades de identificação. Se vocês forem perceber, dentro do banco de dados da University que é mostrado no livro, o livro não segue exatamente essa notação. O livro ele cria uma entidade que é a oferta, que chama de section, e a entidade section tem o ID do curso lá dentro. Basicamente porque acaba sendo mais otimizado que você faça isso no futuro. Ele explica no capítulo do livro que os porquês disso acontecer e deixa isso para ser mostrado mais à frente, onde você tem as formas normais e de que forma que esse relacionamento acaba sendo feito. É o modo como ele vê aqui. Em geral, você expressa a entidade fraca de uma forma um pouco diferente. Na anotação do livro aqui, ele tem um retângulo duplo para mostrar que é uma entidade identificadora, que serve para identificação. Ele fala também do fato de você ter atributos redundantes e nós vamos falar isso depois também nas formas normais, mas esse caso aqui é um caso emblemático que você tem um estudante que ele tem um relacionamento com o departamento dele. Então, você pode ter um departamento com muitos estudantes, mas um estudante só pode ter um departamento, uma relação muitos para um nesse caso aqui dentro. E no design original, o nome do departamento, a descrição do departamento estava na tabela estudante. Mas se você tem um relacionamento entre estudante e departamento, se você precisar do nome do departamento, você busca lá na tabela do departamento. E não deixa isso dentro da tabela estudante, sob pena de você, cada vez que o estudante, porventura, ele mudar de departamento, você tem que voltar e mudar outros campos além das chaves do relacionamento entre eles. De forma geral, não é conveniente que você faça essa duplicação de atributos, usar esses atributos de forma redundante, porque isso vai exigir um esforço adicional depois de tratamento, quando houver qualquer tipo de alteração dentro do banco de dados. Embora hajam casos para desempenho, onde você faça exatamente isso, mas isso vai ser melhor discutido quando nós falarmos sobre formas normais e após a normalização de um banco de dados, como desnormalizar um banco de dados para conseguir mais desempenho em cima disso. Esse aqui é o diagrama da identidade de relacionamento do banco de dados do University, como ele é colocado para nós, como ele é sugerido pelo autor do livro. Esse banco de dados tem um conjunto de opções de design que eles fizeram que não foram exatamente tão convencionais assim. A própria section é um pouco diferente do que está colocado aqui dentro. Tem algumas fases primárias com varchar, que é no mínimo bastante arriscado, mas é um exemplo interessante de como um DER pode rodar e é uma visão um pouco diferente do que nós vemos dentro de um banco de dados. De forma geral, o ponto principal desse vídeo é que nós podemos ter 3 tipos de relação, basicamente, entre entidades, relações binárias, relacionamentos binários. O 1 para 1, quando somente um de cada lado pode existir naquela relação. O 1 para muitos, ou muitos para 1, quando um dos lados tem que ser único, mas o outro lado tem que ser múltiplo, que é o fato de, por exemplo, um pedido e um cliente. Um cliente pode ter vários pedidos ali dentro. E o muitos para muitos, que é quando você tem muitas entidades de um lado que podem se relacionar com muitas de outros, que é o relacionamento entre pedidos e produtos. Um produto pode ter vários pedidos, um pedido pode ter vários produtos, então é uma relação muitos para muitos, e isso é expresso de uma forma um pouco diferente. Ok? Nós vamos ver também como fazer isso dentro de um produto de design de banco de dados, como o MySQL Workbench, e vocês são livres também para testar isso em outros softwares de design que vão oferecer basicamente as mesmas opções com opções adicionais aqui e ali, obviamente. Obrigado, até mais.